Mais eleições. Uma nova pesquisa do Instituto FSB para a eleição presidencial, encomendada pelo BTG Pactual, mostra o candidato do PT à presidência na liderança. O repórter João Vitor Rocha traz os últimos números dessa pesquisa e o que mais essa pesquisa aponta, João? Olha só, Thiago, foram 2.000 pessoas ouvidas pelo telefone entre os dias 10 e 12 de junho e esses números dessa pesquisa BTG foram divulgados agora há pouco, hoje pela manhã. Vamos apresentá-los. Na pesquisa espontânea da intenção do primeiro turno, o ex-presidente Lula aparece com 40% dos votos, Jair Bolsonaro com 29% dos votos, Ciro Gomes 3%, Simone Tebet 1%, outros 2%, nenhum desses 7%, brancos e nulos 4% e não souberam ou não opinaram 15%. Já na pesquisa estimulada, quando a pessoa pesquisada recebe uma lista de nomes para indicar, a avaliação foi o seguinte: o ex-presidente Lula apareceu com 44%, Jair Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 2%, André Janones e Felipe Dávila com 1% e todos os outros nomes apresentados não pontuaram. Nenhum, 5%, brancos e nulos 2% e não souberam ou não opinaram 2%. Já num eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, o petista está na frente. Nesta pesquisa ele aparece com 54% das intenções de voto contra 36% do presidente Bolsonaro. A pesquisa também tentou entender qual é o tamanho da rejeição desses indicados no primeiro turno. O presidente Bolsonaro aparece com a maior rejeição, com 59%, seguido de Ciro Gomes, que tem 48%, e o ex-presidente Lula aparece com 44% de rejeição. Segundo as pessoas ouvidas, elas não votariam em nenhum deles com nenhum deste percentual. Também foi analisado a avaliação em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. 49% disseram que o governo é ruim ou péssimo, 29% ótimo ou bom e 21% disseram que é regular. 60% falou que desaprova o governo do presidente Bolsonaro e 36% falaram que aprova. Thiago e Adriano. João Vitor Rocha, com essa informação de uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, até já. A gente passa a palavra para o Ricardo Salles, mais uma vez uma avaliação dessa fotografia do momento. Salles. Olha, pesquisas costumam errar muito, então não vou aqui entrar na lógica de se ela está certa, se não está. O fato é que todas as pesquisas costumam errar muito porque talvez a metodologia não seja a mais adequada. Mas, dito isso, é impressionante você ter no país uma pessoa que comandou o escândalo de corrupção, o maior escândalo de corrupção da história, cercado de pessoas que, para além de corruptas, também são incompetentes, né? Fizeram os maiores escândalos do Brasil, destruíram a sociedade brasileira, fazem de conta que não houve governo Dilma, como se aquilo que nós passamos no governo Dilma, que são os mesmos petistas que estavam no governo do Lula e que querem voltar agora, como disse o Geraldo Alckmin, querem voltar à cena do crime. Não é possível uma sociedade que sabe de tudo isso e que dá uma vantagem a esse grupo de pessoas que tanto prejudicou o nosso país. Também, por outro lado, importante lembrar que o presidente Bolsonaro fez muita coisa, tentou fazer muita coisa, algumas não conseguiu, e recebeu um país destruído em janeiro de 2019. E está tentando consertar o resultado de 22 anos de esquerda no poder. Agora, enfrentou uma pandemia, teve o boicote não só de determinados órgãos públicos, de órgãos da imprensa, etc., mas também o de governadores e prefeitos que jogaram de propósito a economia para baixo para tentar prejudicar a reeleição do presidente Bolsonaro sem pensar na sociedade brasileira. O fecha tudo, fica em casa, não foi para prejudicar só o Bolsonaro, conseguiram prejudicar toda a sociedade, alguns dos quais, inclusive, têm a cara de pau de querer tentar a reeleição ou reeleger os seus sucessores. É uma coisa inacreditável. Quando o brasileiro que perdeu renda, perdeu emprego, etc., refletir que foram essas pessoas que fizeram o fecha tudo, vão perceber que realmente não é o Bolsonaro o culpado. E, por fim, com relação à alta de preços que está acontecendo no mundo inteiro, os Estados Unidos maior inflação nos últimos 40 anos, Europa maior inflação nos últimos 60 anos,
subida de preços de combustíveis no planeta todo, escassez de alimentos, portanto, aumento de preço no mundo todo. É óbvio que esse desgaste recai, sobretudo em quem está ocupando a cadeira, não há dúvida. Mas eu tenho certeza que a sociedade brasileira saberá entender que grande parte desses problemas não tem nada a ver com Bolsonaro e até mais do que isso. Foram agravados por aqueles que propositalmente jogaram no quanto pior, melhor. Acrescentar em relação a tudo isso que você coloca, Salles, queria só lembrar que uma parte considerável aí desses institutos de pesquisa está ligada a bancos e mercado financeiro que já declararam apoio a Lula. Então, só isso já nos coloca numa condição de desconfiar dessas pesquisas, porque essas pesquisas estariam tentando criar um ambiente favorável ao ex-presidente Lula, quando a sociedade inteira sabe o que Lula representou para o país, por mais que ele fique aí nessas bolhas esquerdistas mentindo descaradamente e acusando os outros do que ele é e do que ele fez. E aí a gente precisa lembrar também que essa questão da rejeição agora ao presidente Bolsonaro depende muito de como é feita a pergunta. Obviamente que o eleitor médio, aquele que está mais preocupado no seu dia a dia em ganhar o pão para levar para casa, em sustentar a sua família, não está acompanhando de perto as notícias da guerra, não se deu conta ainda da gravidade das decisões erradas de governadores e prefeitos durante a pandemia e do quanto isso está refletindo agora na economia, e muito menos acompanha o que o governo federal tentou fazer para minimizar os problemas que foram mundiais, que vieram por conta de erros no mundo inteiro, e aqui no Brasil, reforço, por parte especialmente de governadores e prefeitos que tiveram aval do STF para eles próprios decidirem o que nós poderíamos ou não fazer durante a pandemia, e quebraram empresas, finalizaram contratos de trabalho e provocaram muito desemprego, eles, governadores e prefeitos. Mas o eleitor vai saber disso ao longo da campanha, porque isso vai ser lembrado. Toda mentira que for contada pelos opositores vai ser desmentida pelo governo, que não conseguiu divulgar abertamente o que fazia, porque a imprensa milita a favor da esquerda e agora descaradamente a favor da candidatura Lula. E essa imprensa, ela tem acesso a grande parte do eleitorado simplesmente porque é o eleitorado que assiste TV aberta. Nós aqui da Jovem Pan News temos feito um esforço grande para tentar trazer a verdade, o contraponto e estimular os eleitores a buscarem informação na fonte primária, direto nas redes sociais do presidente, dos ministros de Estado, que por obrigação legal, por ordem constitucional, tem que dar transparência aos seus atos e fazer a publicidade do que o governo está fazendo.